Bom, já tô aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simária foi afastada por motivos médicos. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre o caso envolvendo a polêmica separação, suposta separação da dupla sertaneja das duas irmãs Simone e Simária. Será que existe uma briga ali, uma guerra familiar? O que pode estar acontecendo nessa situação? Mas antes disso, vale a pena lembrar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Simone e Simária, as duas irmãs que são um sucesso no mundo sertanejo Brasil afora. A dupla de cantoras, além de terem um grande renome, um grande prestígio, uma enorme fama tanto no Brasil quanto fora do Brasil, também é famosa pela história de vida, numa infância simples, e pela ascensão que elas tiveram até o sucesso. Mas muito tem se falado sobre um evento recente que aconteceu, onde seria ali a divulgação de uma suposta separação da dupla, o que teria partido publicamente da Simária, que seria então a irmã mais velha dentre as duas. A internet inteira falou sobre essa situação nos últimos dias, muitas pessoas quiseram entender o que é que estava acontecendo, por que a Simária estava ali divulgando o que seria uma suposta separação, se a dupla estava brigando, se estavam tendo ali um problema de relacionamento, quem é que estava certa, quem é que estava errada. E hoje nós vamos tentar trazer uma luz para esse caso, observando alguns eventos, algumas situações que aconteceram, até mesmo avaliando o comportamento não verbal e tentando entender quais emoções tanto Simone quanto Simária podem estar demonstrando diante do que parece ser a separação da dupla. Vale a pena lembrar, pessoal, que nosso objetivo aqui é comentar sinais não verbais e estudar o comportamento não verbal das pessoas analisadas nesse vídeo. Nosso objetivo não é bater o martelo, muito menos tentar ser o juiz de alguma coisa. Esse vídeo é apenas um estudo e, como tal, deve ser encarado dessa maneira. Dito isso, vamos para a análise. O primeiro evento que a gente pode realçar antes de chegar na situação recente é falar da briga ou discussão que aconteceu alguns meses atrás no programa do Ratinho. Basicamente rolou uma participação das cantoras no programa do Ratinho e em determinado momento Simária pediu para que a banda parasse de tocar e disse ali que estava rouca, que não conseguia cantar, que não estava dando conta, mas que ia tentar cantar do mesmo jeito. Ao que Simone rebateu com alguns comentários que podem ser interpretados como de certa forma truculentos, dizendo até mesmo para a irmã que se era para desafinar era melhor ela nem cantar, e isso aparentemente gerou um desconforto, um clima meio estranho entre todas as pessoas nessa situação. Vamos observar o que foi falado aqui, tem o áudio dessa cena e vamos também analisar o discurso das irmãs nessa discussão. Vamos lá. Tô louca, porque eu tô trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira. Fora isso, eu tenho 2 filhos. Nesse primeiro momento você vê a Simária dizendo que eu cuido da parte administrativa, eu tenho 2 filhos, o que parecem ser ali supostas justificativas do porquê que o desempenho dela, a performance dela não está muito bacana. Esse discurso parece ser um discurso em um tom vitimista, não no sentido pejorativo da palavra, mas sim que ela está colocando ali questões que estão vitimizando a capacidade dela de cantar melhor. Essa parece ser a mensagem do discurso dela, uma justificativa num tom onde ela está se apresentando como vítima de situações complicadas, como ter que cuidar de filhos, ter que gerenciar a administração, enfim. Quando você faz isso, sabe? Sim. Eu já falei pra ela várias vezes. A gente precisa pensar positivo o tempo todo. Eu tava orando, pedindo pra Deus me dar a voz pra cantar e fazer a melhor interpretação. Então assim, quando você me bloqueia, me machuca. Aqui ela diz pra irmã, né, a Simária falando ainda, ela vai falar pra irmã assim: quando você me bloqueia, você me machuca. Ou seja, publicamente ela está ali deixando uma mensagem não positiva. Isso, claro, que pode ser interpretado de forma muito negativa pela outra parte. Não, na verdade é o seguinte,
Preocupação de irmão. Pra desafinar, melhor não fazer porque você tá rouco. Eu tô poupando a sua voz. Cuidado. Aqui é interessante que a Simone ela ressignifica o tom da mensagem. O que a gente entende? A Simone estava então dizendo para a Simária não cantar, a Simária canta de maneira rouca, né? Não consegue performar de maneira positiva. Ela vira então publicamente e fala para a irmã que a irmã tá machucando ela, porque a irmã tá bloqueando ela, enfim, tá dizendo para ela não cantar. E a Simone responde dizendo que se é para desafinar, é melhor não cantar. Então, quando a Simone fala para a Simária se é para desafinar, é melhor não cantar, a gente pode entender que ela está sim fazendo publicamente uma associação negativa com a capacidade de canto da irmã naquele momento. Isso pode ser interpretado como uma ofensa publicamente à irmã, né? A capacidade dela de cantar não tá bacana e a Simone está deixando claro, dizendo que ela está desafinando, isso com certeza não é uma mensagem positiva. Em seguida, ela coloca a pressão na Simária, dizendo, não, se você não é tão bom, então canta, então vamos ver. Fica nítido ali então um incômodo quando a Simária decide cantar, ao invés de acatar a ordem da Simone de não cantar. Ela inclusive fala, você não é tão boa, então canta, vamos ver. Isso pode ser observado como uma forma de colocar pressão. Num contexto onde você quer que as coisas aconteçam de maneira produtiva, colocar pressão não é uma boa ferramenta. Quando você coloca mais pressão em alguém, a tendência é que a pessoa fale. Então não aparenta nesse tom dela, colocando pressão ali na Simária que já está rouca, que já não está conseguindo cantar, a Simone ficar colocando pressão não aparenta ser uma forma produtiva de deixar a irmã mais relaxada ou de ajudar a irmã a não travar, enfim, a conseguir cantar. E claro que como cantora o discurso dela faz total sentido, porque se alguém está rouco, não faz sentido forçar a voz. Não, na verdade é o seguinte. Preocupação de irmão. Pra desafinar, melhor não fazer porque você tá rouco. Eu tô poupando a sua voz. Nessa perspectiva, a mensagem faz sentido, mas o tom com que foi falado não. E principalmente se a gente fizer uma avaliação da vocalização da Simone nesse momento, ela apresenta um aumento no volume vocal e um aumento no pitch vocal. Ela fala momentaneamente um pouco mais agudo e num volume um pouco mais alto. E algumas pesquisas que trazem pra gente a avaliação do estado emocional pela voz mostram que esse tipo de padrão vocal é associado à emoção de raiva. Então a Simone não só ela fala ali algo, como ela fala com raiva. E ela aparenta ficar ainda mais irritada depois que a Simária não cede a ordem dela de não cantar. O que a gente pode observar aqui parece que a Simone deu uma ordem, não foi acatada e ficou irritada e colocou pressão na Simária. Isso é o que aparenta numa análise um pouco mais crua da situação. Uma curiosidade, você sabia que existe um módulo inteiro apenas sobre aperto de mão, como fazer um aperto de mão de superioridade, como fazer um aperto de mão tranquilo, como não transmitir uma informação de insegurança no meu curso ALC, Análise de Linguagem Corporal? Nesse curso, aliás, eu te dou as bases para poder realizar análises no seu dia a dia, ter uma comunicação muito melhor e interpretar melhor as pessoas ao seu redor. E para quem está vendo esse vídeo exclusivamente, vai rolar uma mega condição especial. Ficou curioso? Quer saber como funciona? Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo que eu te informo tudo lá do outro lado. Te vejo por lá e vem estudar comigo. Esse evento no Ratinho teria sido ali uma espécie de estopim para tudo que a gente está vendo hoje, segundo a própria Simária. Um outro material bacana da gente comentar foi a reação da Simone ao comentar ali sobre o show que ela precisou fazer sozinha quando a Simária decidiu se afastar dos palcos. Era um show que estava programado para ser feito em dupla, a Simone e a Simária, mas a Simária, por questões ali pessoais, decidiu se afastar dos palcos e a Simone foi cumprir ali então a carga horária do show, a agenda do show sozinha. E nesse dia ela fez os stories comentando levemente a situação e a gente pode observar alguns comportamentos não verbais aqui. Gente, tudo bem? Bom, já tô aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simária foi afastada por motivos médicos. O que a gente consegue observar bastante na Simone é um pressionar de lábios muito constante. Ela não só pressiona os lábios, como também faz bastante umedecimento. O umedecimento labial está muito associado a picos de ansiedade. O pressionar de lábios em diversos momentos aqui pra gente são microexpressões de raiva. No estado do show de hoje, aqui a gente consegue ver o compressor de lábios. como vocês viram, a Simária foi afastada. Quando ela fala Simária, exatamente nesse momento aqui, a gente consegue ver um acentuamento no sulco nasolabial de maneira unilateral. Um dos cantos dos lábios fica mais acentuado, dá pra ver um enrugamento ali unilateral, o que é uma microexpressão de desprezo. O desprezo está associado à desaprovação, é quando eu julgo algo inferior ou algo negativo, ou quando eu desaprovo alguma coisa. A Simária foi afastada por motivos médicos. Novamente nós temos o compressor de lábio juntamente com uma alteração no fluxo cardiorrespiratório. Ela passa a inspirar fundo momentaneamente. Novamente pressionar de lábios. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, aguarde. Quando ela fala Deus abençoe, aguarde,
A gente não vê uma expressão facial de felicidade, a gente não vê uma mensagem mais específica, aniversário da minha irmã, a gente não vê o uso de pronomes pessoais que poderiam indicar uma certa relação íntima com a pessoa, ela apenas usa uma mensagem genérica, Deus a abençoe e aguarde. E novamente a gente vê ali o comportamento de pressionar os lábios e a mandíbula, né? Tensionar ali a musculatura da mandíbula, a voz dela até fica meio assim, aguarde. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, aguarde. Que novamente realçam pra gente ali o comportamento facial de raiva na face da Simone. Em seguida ela eleva o queixo. A elevação de queixo é um sinal muito associado também a contextos de raiva, principalmente pelo desafio. Elevar o queixo na direção de uma pessoa pode indicar uma afronta. Eu estou afrontando você, eu estou discordando de você. Proteja. Novamente, quando ela fala Deus abençoe e aguarde, ela fala isso num tom e no volume vocal baixo e em seguida pressiona os lábios. A ausência do aumento no volume vocal indica pra gente a ausência da emoção de felicidade na voz da Simone e o pressionar de lábios mostra pra gente a emoção de raiva. Aqui a gente tem uma não visualização, que é o comportamento de fechar os olhos pelo tempo superior à duração de uma piscada. A não visualização é muito realizado quando você quer tentar não ter contato com alguns estímulos emocionais. Muitas vezes você pode estar tendo ali um certo diálogo interno emocional, para você não deixar isso vazar, é muito comum fechar os olhos. Eu não quero nem ver isso que eu tô falando, deixa eu me controlar aqui. Tô aqui para cumprir, né, a nossa agenda de trabalho, a nossa jornada. Novamente uma microexpressão de raiva aqui. Interessante o conteúdo da mensagem verbal dela. Ela diz, a Simária foi afastada, é aniversário dela e eu tô aqui para cumprir a nossa agenda. Pela ordem dos fatos que ela comenta cronologicamente e pela mensagem, né? Eu tô aqui para cumprir a nossa agenda, né? Eu tô fazendo o que seria nosso, o que seria da gente fazer. Dá para fazer uma avaliação do conteúdo verbal, onde a gente pode supor que a Simone está supostamente se colocando ali como superior em relação a Simária por ela estar cumprindo sozinha a situação contratual. Nessa parte, quando a Simone tá cantando no palco, nesse show que ela teve que fazer sozinha, e ela fala, essa parte da música é da Simária, a gente consegue ver essa expressão. Eu não vou me envolver, essa é a parte da Simária. A gente consegue ver uma contração unilateral em um dos cantos dos lábios, quando ela aperta mais aqui o canto do lábio direito dela, até elevando ali a linha da boca e ficando uma assimetria na linha da boca. Essa é uma microexpressão de desprezo. Novamente, o desprezo está associado à desaprovação. Nesse caso, pode ser uma desaprovação direta. Sei lá, de repente, pela Simária não tá lá fazendo a parte dela, por não estar cumprindo a parte dela da música, do show, enfim. Mas ela faz esse desprezo justamente quando vai falar da parte que é da Simária. E no final ela faz ali uma mensagem falando sobre o fato da Simária estar se afastando dos palcos. Vamos ver o conteúdo da mensagem dela. Vocês sabem que a Simária teve que ser afastada dos palcos, né? E confesso pra vocês que pra mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez, não sei, eu tenho exagerado no cuidado, porque irmão cuida, irmã ama. Aqui é interessante ver o conteúdo da mensagem verbalizada. Ela fala assim, a Simária não tá aqui no palco, e aí ela vai tentar dar uma justificativa, e ela fala assim, por mais que talvez, não sei, eu tenha exagerado no excesso de cuidado. Aqui ela está claramente fazendo uma referência à situação que a gente viu ali no Ratinho, e pode também estar fazendo uma referência a outras situações na vida privada dela com a Simária. Mas ali naquele programa do Ratinho, onde ela deu uma censura, deu uma ordem pra Simária não cantar, e a Simária cantou, foi naquele momento que ela disse pra Simária, não, eu tô cuidando da sua voz, eu tô cuidando de você, eu tô poupando a sua voz, isso aqui é cuidado. Então, novamente, ela tá ali ressignificando o que tá acontecendo, dizendo que na verdade foi um cuidado. Quando ela diz aqui, talvez eu tenha exagerado, não sei, né, talvez, eu não sei, eu tenha exagerado no excesso de cuidado. Ela não associa o que ela falou, a forma que ela falou, enfim, a algo negativo. Isso pode dizer pra gente que talvez ela não pense que aquilo que ela fez em momento algum foi negativo. Independente da forma que ela falou, se ela publicamente associou a Simária a uma cantora desafinada, enfim. Pode ser que na cabeça da Simone, por esse trecho da mensagem que ela tá verbalizando aqui, ela realmente não acredite que nada do que ela fez ali foi negativo. Isso inclusive nos ajudaria a entender do porquê que ela exibe ali expressões de desprezo em certos momentos, desaprovando o comportamento da irmã. Poderia ser uma reação do seguinte sentido, olha, eu não fiz nada de errado pra você estar saindo dos palcos, eu desaprovo essa sua ideia de sair dos palcos. E aí, a expressão de desprezo se manifesta
manifestaria. Faria sentido essa relação teórica. Por fim, vamos observar aí o que a Simária falou disso tudo numa entrevista recente que ela concedeu ao Léo Dias. Foi inclusive o que deu origem a toda a polêmica atual. Nessa entrevista que a Simária teria dado a entender, deixado claro, enfim, divulgado a suposta separação da dupla. O que a gente consegue observar na face da Simária? Você sabe do Ratinho, a partir do Ratinho? A gente vê um comportamento bem parecido com o da Simone. Tem o pressionar de lábios, juntamente com o umedecimento labial. Comportamento de raiva e aumento de ansiedade. Que foi meu grito de socorro? E a Simária faz um comportamento bem parecido de inclusive jogar o queixo para cima, novamente mostrando ali uma afronta, uma frustração. De socorro? Além da raiva e da ansiedade, prestem atenção na mensagem verbalizada da Simone. Vamos analisar o conteúdo da mensagem verbalizada. Que foi meu grito de socorro? Como assim? Ela fala, aquilo que aconteceu no Ratinho foi meu grito de socorro. Quem pede socorro? Pela lógica, quem está comandando a situação ou quem é vítima da situação? É uma vítima que pede socorro. Então, o discurso que ela dá aqui pro Léo Dias reforça a nossa análise do discurso dela no Ratinho. Tanto naquela ocasião do Ratinho, quanto aqui no Léo Dias, o discurso da Simária é um discurso de vítima. Ela se coloca nessa situação como vítima. Eu não tô aqui julgando nem caráter, nem um contexto moral, se é bom, se é ruim, se ela deve ou não ser vítima, enfim, a gente tá falando do tom do discurso. Ela se coloca, quando ela diz grito de socorro, ela tá nitidamente se colocando como uma vítima da Simone. Isso é o que a gente pode observar aqui pelos indícios não verbais e verbais do discurso dela. Um grito de socorro. Porque tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesmo? Aqui, novamente, a gente consegue ver um comportamento não só nas pálpebras da Simária, que ficam momentaneamente mais tensionadas, como também o comportamento do pressionar dos lábios, novamente reforçando o comportamento facial de raiva. Mesmo? Você é você mesmo, Léo Dias? Ou Alguns você é um momentos, personagem? Alguns momentos eu tenho que engolir seco. Você é você mesmo ou você é um personagem? Aqui ela até aumenta o volume vocal dela quando o Léo Dias não concorda verbalmente com ela. Você é você mesmo ou você é um personagem? Novamente, evidenciando o comportamento emocional de raiva que a Simária está sentindo nesse momento. Com base em todo esse material, o que a gente pode então concluir sobre toda essa situação? Acho que a primeira coisa que deve ser falada é que, principalmente, quando se fala de família e quando se fala de negócios, é importante entender que não existem nem vilões, nem heróis, nem vilãs, nem heroínas. E que sim, o desentendimento ele é uma realidade, seja na família, seja entre irmãos e principalmente em uma situação, uma associação comercial. O desentendimento é uma realidade. Então, para começo de conversa, não vale a pena encarar a situação tentando escolher um lado para torcer, nem pela Simone, nem pela Simária, mas sim entender que na situação aqui a gente está vendo um desentendimento. Dito isso, vamos falar um pouquinho então sobre cada uma delas e fazer uma conclusão bem breve sobre as duas juntas. Aparentemente, pelo conteúdo da mensagem verbalizada da Simone, pelos sinais não verbais, pela predominância facial dela de raiva e de desprezo quando se referencia ao desligamento de Simária dos palcos, pelo discurso dela no Ratinho e pelo discurso dela no palco, o que a gente pode falar é que aparentemente a Simone se sentiu como alguém que está numa posição de liderança ou numa posição de superioridade e que não está sendo obedecida da maneira devida. Ou seja, supostamente, ela estaria se sentindo totalmente indignada, pois na visão dela ela estaria fazendo algo positivo, algo como uma líder e não estaria sendo acatada. Então poderia ser uma indignação com uma ordem ou enfim, uma sequência de ordens que não estão sendo acatadas por uma outra pessoa que está em parceria com ela, nesse caso a Simária. Do ponto de vista da mensagem verbalizada pela Simária, tanto lá no Ratinho quanto no Léo Dias, pelos sinais não verbais dela, aparentemente o discurso da Simária seria num tom vitimista, sugerindo que, na perspectiva dela, ela está em assimetria em relação a Simone. Seja em relação ao sucesso, ela pode pensar que a Simone faz mais sucesso que ela, seja em relação comercial, contratual, ela pode pensar ou sentir que a Simone tem mais vantagem contratual, comercial que ela, mas o ponto de vista aqui que é passado, é verbalizado, é que a Simária se sente ali como uma vítima de todas as coisas, de todas as situações e inclusive da Simone. O que a gente pode falar também é que dá para entender que na visão das duas, como elas mostram ali tanto raiva quanto desprezo
em determinados contextos e momentos quando falam uma das outras, as duas aparentemente têm certeza que estão certas e têm certeza que a outra parte está totalmente errada, e claro que aparentemente existe ali uma disputa de ego, uma disputa de atenção, onde cada uma delas se julga correta e se julga certa e deveria estar ali acima da outra. Aparentemente, são essas as relações que a gente pode comentar e concluir com base nos sinais apresentados. E dito isso, eu finalizo essa análise. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte e compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!